E é um privilégio de estar aqui esta feita com o meu amigo, companheiro, homem de Deus, o qual tenho uma grande admiração pelo seu ministério, o pastor Domingos, carinhosamente chamado de Dominguinhos. Eu não sei o porquê, mas eu louvo a Deus pela vida, porque quando eu conheci ele já era Dominguinhos. Então, pastor Domingos, José Domingos é uma bênção, e a irmã Cleide, é uma alegria de poder estar aqui com esse casal abençoado. Ali no 15 de novembro, quando eles estiveram ali, nós tivemos a oportunidade de estar ali num trabalho também das irmãs. E eu trago, irmã Cleide, o abraço da minha esposa, a irmã Ana Paula. Ela não pôde vir, eu tenho os 2 adolescentes lá, a senhora sabe como que é. Amém. E aí final de semana é a roupa para lavar, para passar, é a casa. E ela mandou um abraço a todas as irmãs, mandou a paz. E certo que ela está nos acompanhando também ali pelas redes sociais. Minhas irmãs, vamos ler mais uma vez. Eu não sei quantas vezes vocês já leram esse texto no decorrer desse trabalho, que os irmãos estão aqui desde quinta-feira. João, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo de número 14, e o versículo de número 6, mais precisamente, nós vamos ler. E para mim é uma honra estar aqui no sábado, é o último dia da festa, e o último dia da festa sempre é um dia glorioso, porque foi no último dia da festa que Jesus se pôs em pé e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E ele disse: aquele que crer em mim, do seu ventre vai fluir um rio de águas vivas. E este rio, quando ele diz rios de água viva, ele está dizendo, a expressão ali, vai nascer dentro de você a nascente de um rio, que vai jorrar para a vida eterna. Aleluia. A nascente de um rio, ela está livre, pelo menos porque ela está água jorrando diretamente da rocha, da terra, das profundezas da terra. Ela está livre de qualquer poluente. É esta água que jorra dentro de nós, água limpa, água que purifica, água que lava. E diz o texto que ele dizia isto acerca do Espírito Santo. Jesus é só a fonte, mas a água que jorra dentro de nós é o Espírito Santo. É muito bom estar aqui, porém eu estou em uma desvantagem, porque já passou aqui outros pregadores que possivelmente já falaram tudo. O que eu vou falar aqui, você vai dizer mais de novo, mas eu não estava aqui, irmão, então me suporte. Capítulo 14 e versículo de número 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Igreja do Senhor, este capítulo do número 14 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, para mim é um dos mais enigmáticos dos evangelhos. Por mais que nós leiamos ele com muita superficialidade, e parece que na primeira leitura nós entendemos tudo, mas nós vamos ver que na realidade não é bem assim. Nos evangelhos, para mim, existem 2 textos que são de difícil interpretação se você não olhar o fundo histórico do texto. E um deles é exatamente este que as irmãs escolheram. No dia que o pastor Domingos falou comigo,
e me passou o tema. Alguns dias depois, eu olhei e disse: Jesus, logo esse. O outro texto para mim, dos evangelhos, dos mais difícil e mais profundo na sua interpretação, é o mais popular da Bíblia, João 3:16. São dois textos de difícil interpretação, mas com uma profundidade inigualável. É extraordinário que esses textos estejam à nossa disposição. Por exemplo, o Evangelho de João, aqui no capítulo 14, Jesus começa a sua explanação nas últimas instruções que ele está dando aos seus discípulos antes da sua crucificação, nas últimas instruções que ele está dando aos seus discípulos antes dele ser levado à cruz, antes dele ser preso, antes dele subir ao Monte das Oliveiras e ser moído como numa moinha, aonde o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue devido à tamanha agonia que Jesus estava sentindo. Jesus sabia o que lhe esperava horas após, mas mesmo assim, ele sabia que o seu coração como homem estava batendo aceleradamente. Mas mesmo assim, ele olha para os seus discípulos e diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Ele sabia o que estava ali esperando logo ali, mas ele disse: não se turbe o teu coração. Porque o verdadeiro líder, ele não passa o desespero que ele sente para os seus liderados. Você nunca vai ver o pastor Domingos aqui dizendo: eu estou desanimado, eu estou triste, eu estou angustiado, eu vou largar tudo. Ele pode até pensar isso minutos antes de subir aqui, mas quando ele sobe aqui, ele vai dizer: Jesus é bom demais, irmão, é muita bênção. E os irmãos olham para o pastor e dizem: pastor, não tem problema, olha a irmã Cleide no lado, olha que felicidade desse casal. Vai passar 6 meses com ele na casa deles, que você vai dizer assim: meu Deus, eu não sabia que os pastores também sentem as mesmas coisas que a gente sente, passam as mesmas coisas que a gente passa, pensam as mesmas coisas que nós pensamos. Jesus sabia o que estava ali esperando logo ali, a agonia da cruz que lhe esperava, mas ele olha para os seus discípulos dizendo: não tenham medo, não fiquem angustiados, creiam em Deus, creiam também em mim. E ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu nem teria dito para vocês: vou preparar-vos lugar. E aí esse texto, vou preparar-vos lugar, logo a gente pensa que Jesus subiu ao céu, pegou uma equipe de anjos construtores e disse: vamos construir casa agora porque o povo vai chegar. Não, Jesus nunca foi preparar lugar. E não fique triste comigo, porque foi ele mesmo quem disse. Porque em Mateus 25:34 ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O que ele tem para nós, ele preparou na fundação do mundo. Ele já estava pensando em mim e você. Mas pastor, então o que Jesus foi preparar para nós? Quando Jesus está dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas, ele está usando uma palavra no grego para casa. A língua grega é uma das mais fáceis de se aprender.
porque as conjugações são bem limitadas. A língua portuguesa é uma das mais difíceis do mundo. Por isso que nós mesmos, brasileiros, detentores da língua portuguesa, falamos muitas vezes errado. E é possível que aqui tenha algum professor de português, vai pegar muitos erros na minha fala aqui, eu não estou nem aí. Porque todo mundo erra. Agora imagine alguém que vem para aprender a língua portuguesa, a dificuldade que é, irmão. Por isso que você vê um americano dizendo o porta, o casa. Porque esses artigos, as conjugações no feminino, no masculino, é uma dificuldade. E no português, se no grego tem duas palavras para distinguir casa, no português existe talvez dezenas. Quer ver? Nós aqui falando assim, olha, vai na minha casa, você já vai entender que é minha casa. Se eu disser, ó, vai na minha mansão, você vai dizer que é minha casa. Se eu disser, vai no meu casebre, também é casa. Vai no meu rancho, também é casa. Vai no meu casarão, também é casa. Vai na minha casinha, também é casa. Vai no meu barraco, também é casa. E no grego só tem duas. A primeira palavra para definir casa, no grego é roikia. A palavra roikia, no grego seria como que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você que já entendeu que não é a tua casa, a tua construção que serve ao Senhor, mas é quem mora na sua casa e a sua parentela. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então quando Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas, ele está dizendo que no cosmo, no céu, no habitar-te de Deus, há muitas moradas, mas não é casa de construção. Mas o que ele está dizendo ali, na casa de meu pai há muito lugar. Há espaço de sobra. E o que ele usa aqui é a palavra roikia, que é casa no sentido abstrato. É uma casa que você não apalpa, mas você sabe que é um lugar que dá para você estar. Quem está entendendo? E a outra palavra para definir casa aqui seria oikov, que aí sim é a casa material, que é a construção. A casa pode ser grande, a casa pode ser pequena. A casa pode ter cômodo, a casa pode não ter. Mas o que Jesus diz, na casa de meu pai há muitas moradas, está dizendo, aonde meu pai habita, tem muito lugar. Só que vocês ainda não estão preparados e não têm a credencial para entrar lá. Mas ele está dizendo, não se turbe o vosso coração. Espere só um pouquinho, eu vou ali preparar. Aonde que ele foi? Na cruz. Eu vou preparar o lugar. Eu vou preparar a credencial para vocês entrar. Para que aonde eu estiver, vocês vão estar. E aí Jesus disse, eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou ali, mas já volto. 3 dias depois Jesus aparece, os discípulos fechados numa sala com medo, e Jesus se apresenta no meio deles e diz, Pai seja convosco. Então observe que o Evangelho de João no capítulo 14 não é nada fácil. Agora imagine, para nós começarmos a interpretar. Por isso que quando na fala de Jesus aqui você vai perceber que até os discípulos, eles têm um nó na cabeça, que não conseguem entender o que Jesus está dizendo. Por isso Tomé, ele diz, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e muito menos conhecemos o caminho.
E aí Jesus se apresenta e diz: ô Tomé, eu sou o caminho. Mas que caminho é esse, irmão? Que caminho é esse que Jesus está falando aos seus discípulos? Quando ele revela-se aos seus discípulos dizendo: eu sou o caminho, os discípulos ficaram maravilhados. Para nós entendermos isso, nós precisamos voltar lá no começo. Eu não vou ler aqui, eu quero que você preste atenção, em casa você vai ler. A partir do capítulo 25 do livro do Êxodo, até o capítulo 30, você vai entender, lendo esses 6 capítulos, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, você vai entender este versículo de número 6. O porquê? Porque no capítulo 25 do Êxodo, preste atenção aqui para você não perder o raciocínio. Deus diz a Moisés: e me farão um santuário, um tabernáculo, para que eu habite no meio deles. Deus tem prazer de se comunicar com o homem. Deus tem alegria em se comunicar com o homem. Desde o início da história, você vai ver Deus criando o homem, a mulher, e todos os dias Deus fazia uma visitinha àquele casal. Até que um dia Deus chegou no lugar de sempre, no local do encontro, e eles não estavam. Não encontrou ninguém, porque haviam desobedecido e haviam pecado contra Deus e se esconderam. Por isso, irmãos, eu não vou muito na onda de crente que diz: eu não vou mais para a igreja que o pastor não me visita. Se visita segurasse crente na igreja, Adão e Eva não tinham se desviado, era Deus que visitava eles todos os dias. Todos os dias. E Deus chegou lá e eles não estavam porque pecaram. Então não vá nessa onda, irmão. Quem não quer mais vir para a igreja é porque não quer mesmo. Ele só quer uma desculpa. Agora, para nós entendermos este versículo, Deus, Ele ama, tem prazer em se comunicar com o homem. Por isso que Ele criou a igreja. Ele envia o seu Filho ao mundo para morrer numa cruz, sendo crucificado, uma morte vergonhosa, horrenda, para poder estabelecer na terra um povo. E o apóstolo Pedro diz que esse povo é seu, é zeloso, é especial e é de boas obras. Os anjos queriam fazer o que a gente faz. Os anjos queriam pregar o evangelho, mas Deus outorgou esse direito aos homens. No capítulo 25 do Êxodo, a gente vai entender Deus dizendo a Moisés no monte: Moisés, constrói um tabernáculo, constrói uma tenda, para que eu habite no meio do povo. E o escritor aos Hebreus vai dizer que aquela tenda, aquele tabernáculo no meio do deserto, era a sombra de tudo que está no céu. Conforme o céu é o tabernáculo. E uma sombra, observe que Jesus sempre esteve presente na história, mas de uma forma de sombra. Uma sombra, você tem ideia quem é. Você não conhece uma pessoa pela sombra. Você sabe que é uma pessoa, mas você não sabe a altura, você não sabe a cor, você não sabe a idade, você não sabe a fisionomia. É só uma sombra, mas você sabe que é uma sombra de uma pessoa. Assim era Jesus do Antigo Testamento.
ele era revelado ao homem de uma forma de uma sombra. As pessoas sabiam que tinha algo sobrenatural ali, mas não sabiam o que era. Por isso que a igreja, nem no Antigo Testamento ela foi revelada, só no Novo Testamento. E observe que Salomão, sendo sábio, ele viu esta sombra no deserto e perguntou: quem é esta que vem pelo deserto? Não teve resposta, era a igreja, porque não era tempo da igreja ser manifesta ainda. Agora, quando Deus diz a Moisés: faz conforme o modelo, porque este modelo na terra é o mesmo modelo no céu, é uma sombra do que está no céu, é o que você vai fazer na terra. Olha como é extraordinário, irmão. E Moisés então levantou uma grande oferta. Eu vou fazer um breve resumo aqui: de ouro, prata, bronze, cobre, ferro, tecidos, lã, tudo o que precisava. Deus deu os mínimos detalhes. E o povo começou a trazer. E ele construiu uma tenda que em si era de 10 côvados de largura por 30 côvados de comprimento. Cada côvado é 50 centímetros para nós nos localizarmos melhor. Então era 5 metros de largura por 15 de comprimento. Só que o pátio, a cerca que fechava essa tenda, ela tinha 50 côvados, ou seja, 25 metros de largura por 50 metros de comprimento. Lá dentro, na tenda, o povo já sabia que seria a morada, a manifestação da glória de Deus. Só que o povo estava em volta dessa tenda e não podia chegar, porque a cerca era composta por 60 pilares de bronze, era madeira coberta de bronze com a base de prata. Prata fala da redenção, o bronze fala do juízo, da ira de Deus. Então logo o homem estava separado de Deus, que estava lá dentro da tenda, pelos seus pecados. Fazia separação entre Deus. Só que essa tenda, ela não poderia ser instalada de qualquer jeito não, porque as coisas de Deus não é largado não, irmão. As coisas de Deus é tudo arrumadinho, é tudo organizado. Deus não gosta de nada fora do lugar, tudo é no seu devido lugar. Por isso, quando eu chego numa igreja, a gente, queira ou não, você começa a observar as coisas. Às vezes eu chego numa igreja, o ventilador, irmão, está grosso assim de pó. Você já vê que aquela igreja está largada. Uma lâmpada queimada, eu não vou dizer aqui, não estou olhando nas lâmpadas, pode ser que queime uma lâmpada agora, isso não deu problema. Mas você vê que tem uma lâmpada que está há um ano queimada. Você vai ver que as coisas estão ficando, o povo está ficando cansado. Mas quando você chega e vê a igreja organizadinha, bonitinha, pintada, iluminada, você vê que Deus está ali. Deus mandou construir nos mínimos detalhes e disse: para que eu habite. Por isso, irmã, não vá na onda que ninguém vai reparar quando for na tua casa. Ah, irmã, não repara, porque não repara a bagunça. Vai reparar sim, irmã. Vai reparar. Ah, porque você pode dar 1001 desculpa. Ela vai sair de lá dizendo assim: misericórdia. Porque Deus gosta das coisas organizadas, irmão. Você não precisa morar numa mansão para ser feliz. Você pode morar num casebre, num barraquinho, mas tudo organizadinho. Ali quando você entra, já sente a presença de Deus. Você pode ter as coisas simplesinhas, mas limpinha, bonitinha. Você pode ver, irmã, quando a sua casa está desarrumada, você já tem princípios de depressão. Você fica rodeando, falando: meu Deus, por onde eu começo? O que acontece? É uma trouxa de roupa aqui, é roupa suja lá, é uma cadeira aqui, é um sofá desorganizado ali, é uma mesa rasgada, com a perna quebrada. E você pensa: meu Deus, você fica atribulada. Agora você entra na tua casa, está tudo arrumadinho, no seu devido lugar, o fogãozinho limpo, a mesa limpa, a pia sem louça. Oh, irmã, aqui é um prazer você estar num lugar assim.
Deus, irmãos, Ele gosta de tudo organizado. Ele deu os detalhes a Moisés. Então o tabernáculo não podia ser instalado de qualquer forma, não. Deus diz assim: a porta do tabernáculo vai ficar sempre para o oriente, para o leste. Por quê? Porque é onde nasce o sol. Já estava apontando para Cristo, o sol da justiça. Na frente você não vai deixar largado, não. Você vai colocar a tribo de Judá para guardar a entrada do tabernáculo. Por isso Jesus é o leão da tribo de Judá. É aquele que está na frente, é aquele que está cuidando, é aquele que está protegendo a tua casa. Oh, presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. A porta, o tabernáculo sempre caminhava para o oriente, para o sol nascente, apontando para Cristo. Atrás estava o mar, dizendo que o crente está caminhando rumo ao céu e deixando para trás o mar de problemas, de dificuldade, de luta, de aflição, deixando para trás o seu passado. E as outras tribos estavam localizadas à esquerda, à direita e na retaguarda do tabernáculo. E cada vez, quando desmontava, tinha uma cerimônia para desmontar, para montar, tinha uma cerimônia para montar. E as coisas tinham que ser tudo no seu devido lugar. Estava posta a tenda, estava armado a cerca. Chegava o dia em que o sacerdote iria oferecer sacrifício. Quando ele entrava, presta atenção, quando ele entrava a primeira porta, o portão principal do tabernáculo, naquele trajeto, ele encontrava a primeira peça especial do tabernáculo, o sacrifício, o altar do sacrifício, que era conhecido como o altar da transferência. O sacerdote, ele chegava ali, o sumo sacerdote, como uma vez por ano o sumo sacerdote todos os dias, ele chegava ali e sacrificava um animal, e transferia todos os seus pecados para aquele animal. E aquele altar, ele era de madeira, ele era também coberto de bronze, e o próprio altar já apontava para Cristo também. Cristo como homem, madeira de cetim, sendo frágil como homem, sujeito à morte como nós, revestido de bronze ou de cobre, da ira, ou seja, os nossos pecados estavam sobre ele. Porque Jesus não morreu para curar as nossas enfermidades. Não. Ele não morreu para curar as nossas enfermidades. A cura das enfermidades, irmãs, é um bônus da salvação para a nossa vida. A Bíblia diz que Jesus morreu pelos nossos pecados. Os nossos pecados estavam sobre ele. E aí sim ele levou a nossa culpa e a nossa dor. Mas ele morreu para nos livrar da condenação eterna através dos nossos pecados. Porque o pecado é o que leva o homem para o inferno. Mas uma pessoa pode morrer doente, mas sendo cristã, sendo crente em Cristo Jesus, vai para o céu. Mas se morrer em pecado, não. Eu sei que estou dizendo algumas coisas meio diretas, assim, que parece dar um choque, mas depois o pastor Domingos conserta. É brincadeira. Mas os irmãos estão entendendo, amém, irmãos? Amém. Não quero trazer problema aqui depois. O sacerdote entrava, se deparava com o altar do sacrifício, onde ele transferia os seus pecados sobre aquele animal, e ele era sacrificado. Observe que coisa interessante, irmãos. Mesmo o altar em si, como o cordeiro, o animal que era imolado, ambos apontavam para Cristo. Aquele tabernáculo era Cristo do começo ao fim. Ele oferecia, queimava o sacrifício e continuava a sua trajetória. E quando ele continuava aquele trajeto,
de aproximadamente mais uns 15 a 20 metros, ele se deparava com a pia de bronze, aonde ele tinha que se lavar, ainda na porta de fora da tenda. Ele estava no pátio. No pátio havia o altar do sacrifício e a pia de bronze. E aquela pia, o sacerdote, ou o sumo sacerdote, ele tinha que se lavar, porque ele acabou de imolar um animal. O seu rosto estava respingado com sangue, as suas mãos, os seus pés. Ele tinha que trocar as vestes e lavar o rosto. Só com um detalhe: tinha que ser na pia de bronze, polida, porque quando ele olhava para a pia, ele não via o rosto do seu irmão, ele via o seu próprio rosto. Ele não via o defeito na vida do irmão dele, mas ele via os seus próprios defeitos. Ele não via uma mancha no nariz do outro, ele via a mancha do nariz dele. Ele dizia: eu tenho que me limpar. Representava o Evangelho, porque quando nós olhamos para o Evangelho de Jesus, nós vemos toda a nossa fraqueza aqui. Por isso que o apóstolo Paulo, tendo essa interpretação, ele disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é examinar a vida do irmão, da irmã, dos filhos do irmão, da filha da irmã, não. É examine a sua vida, e assim coma do pão, beba do cálice, mas examine-se a si mesmo. Quando ele se lavava, tirava todas as imperfeições, todas as manchas, ele então começava a adentrar para dentro da tenda, a primeira cortina que fechava a porta para que o povo curioso lá não olhasse lá dentro, que tinha gente querendo olhar o que tinha lá dentro, o que acontecia lá dentro, o que ia acontecer. Tinha uma cortina, e essa cortina só o sacerdote e o sumo sacerdote podiam entrar. E então, quando ele lavava-se na pia, ele entrava. Quando ele entrava no lugar santo, naquele lugar havia 3 móveis, 3 utensílios. Na sua esquerda estava um candelabro aceso, aquele candelabro com uma base, tudo em ouro, uma base de ouro, uma haste central e com 6 varas. Aquela base de ouro representava Deus, a haste central o Filho, e as varas eu e você, tudo ligado nele, tudo brilhando, aceso para iluminar o lugar. Vai prestando atenção que depois tem o que isso significa. No seu lado direito havia uma pequena mesa, 75 centímetros, 1 metro de largura, 70 centímetros de 1 metro de comprimento, 70 centímetros ou 50 de largura, por 75 de altura. Uma mesinha com 6 pães, chamado pães da proposição. O que isso significa? Pães da presença. 6 pães, representando as 12 tribos de Israel, dizendo que Deus não ia deixar faltar nada para eles. Todos os sábados, o sacerdote colocava ali aqueles 12 pães, e eles comiam, ele juntamente com seus filhos, o sacerdote se alimentava, porque no sacrifício, Deus exigia a gordura, Deus exigia uma série de coisas, mas a carne em si própria era sustento do sacerdote e sua casa, e aqueles pães eles tinham que comer. Eram pães sem fermento. Alguém aqui faz pão em casa ainda, irmã? Tem alguma irmã que faz pão em casa? Você já fez pão sem fermento, irmã? Mesmo com fermento bom, é duro de crescer às vezes, né, irmã? Ai, meu pão não vai dar ponto, meu Deus do céu, as crianças balançaram, não sei o que, a gente coloca, a minha mãe, ela sempre coloca desculpa, aí vai na casa dela, fala, come esse pão que eu acabei de fazer, mas esse pão não ficou bom, porque mudou a temperatura em cima da hora, não sei, eu desliguei o forno antes, e sempre tem uma desculpa, que o pão nunca está bom. Agora imagine um pão sem fermento, porque o fermento apontava para o pecado, e tudo que é na casa de Deus não pode ter contato com o imundo, com o impuro.
O sacerdote tinha que comer. Ele com a sua casa. Era duro, é duro. E quem disse que servir a Jesus é um mar de rosa, irmão? Se te falaram isso, mentiram. Servir a Jesus, irmãos, tem dificuldade, tem pedrada, tem espinhos. Observe quando o povo saiu do Egito, qual foi a ordem de Deus? Reúna a família, mate um cordeiro, imole o cordeiro, coma todo o cordeiro. Mas Senhor, a minha família é pequena, então convide o vizinho da esquerda, o vizinho da direita e coma todo o cordeiro. Não deixa nada. Mas comer puro, Senhor? Não, vai comer com ervas amargosas. O cordeiro aponta para Cristo, e servir a Jesus temos que comer muita erva amargosa. A erva da traição, a erva do disse-me diz, a erva do me falaram, estou sabendo, a erva de eu não engulo aquela pessoa, aquela erva eu não sei o que tem, mas eu não vou com a cara de fulano e de ciclano. Mas vai comendo erva com o cordeiro, que ele vai te dando graça, vai te dando força. Você vai atravessar o deserto. Que tem pessoas que é assim, irmãos, eles querem ser dono do céu. Nem eles vão, não quero que os outros vão também. Eles ficam na porta do céu assim. Uma vez eu estava conversando, aí um irmão falou assim: você acha que aquela irmã vai para o céu? Eu falei: não sei, irmão, o céu não é meu, o céu é dele. Eu estou indo lá pela misericórdia, eu estou lutando para chegar, eu vou querer impedir alguém de chegar, irmão. Mas tem gente que é assim, irmão. Eu sempre digo que no céu é um lugar de surpresa. A primeira surpresa que a gente vai ter no céu é de chegar lá e procurar as pessoas que a gente tinha certeza que estariam e não vão estar. A segunda surpresa é você chegar no céu e ver aquele rostinho da pessoa que você nunca imaginaria que subiria, e ele está lá. E a terceira surpresa é você chegar e falar: oh, cheguei, eu estou aqui. Quem vai estar lá naquele dia? Oh, glória! O céu é dele, ele nos deu de graça, é pela graça, é pela misericórdia, é pela bondade. Irmão, eu sempre digo brincando, mas eu creio que vai ser essa verdade. Que vai ter sempre aquelas pessoas que ficam se degladiando na igreja. Um querendo tomar o lugar do outro, outro querendo a pasta da outra, outro querendo o lugar da outra. Era eu que tinha que sentar ali, era eu porque eu não gosto daquela fulana, não vou com a cara daquele Beltrano, eu não engulo, irmão. É melhor você ir engolindo, é melhor você ir trabalhando esse teu sentimento. Porque são essas pessoas, Jesus sabe o teu sentimento. E vai ser exatamente quando nós entrarmos no céu, Jesus vai dizer: vinde benditos de meu Pai. Aí quem diz a Bíblia que Jesus vai organizar. Nós sentaremos à mesa, nas bodas do Cordeiro. Aí Jesus vai olhar assim para aquela irmã que ele sabe que não se entende com a outra, a vida toda naquela, vai dizer: irmã, senta aqui. A irmã fulana, vem aqui, senta aqui na frente dela. Ciclana, senta ali. Aí de repente você vai olhar e fala: Jesus, glória a Deus. Aí, irmão, é melhor olhar para ela e dizer: irmã, valeu a pena, irmã. Chegamos. Quando o sacerdote ele entrava no lugar santo, à sua esquerda o candelabro, à sua direita a mesa dos pães, e na sua frente havia ali o altar do incenso. Aquele altar do incenso, ele estava ali, e ele tinha alguns elementos que faziam aquele altar soltar dentro daquele ambiente uma aroma, que era um aroma dos céus. E aquele altar do incenso, ele aponta para a presença do Espírito Santo na igreja. Porque nós adoramos a Deus não é porque nós queremos, é porque o Espírito Santo está em nós.
pela nossa vontade, muitos estariam no shopping, estariam no McDonald's, estariam no restaurante, mas pela vontade do Espírito que está em você, você está aqui. E naquele altar tinha uma resina que é chamada de estoraque. O estoraque era extraído de uma árvore, uma resina, sem precisar cortar a árvore. A árvore oferecia aquela resina voluntariamente. Aquela resina fala da nossa adoração, ela tem que ser voluntária e espontânea. Oh, aleluia! Misturado com esta resina tinha a onixa. A onixa, ela era extraída de um molusco do fundo do mar e apontava para a nossa adoração, que tem que ser do fundo da alma, do fundo do nosso coração. Essa adoração, quando o pregador diz levanta a mão, olha para o seu irmão, fala isso não é adoração. Isso aí é manobra do pregador, de quem quer animar. Me perdoe se alguém... Eu não faço isso. Aqui, irmão, eu entendo que na igreja é o único lugar que você tem que ser livre para tudo, principalmente para adorar a Deus. Porque se não sair da alma, se não sair do âmago do Espírito, não vale. Aí misturava a resina da estoraque com a onixa, e ainda tinha o gálbano. O gálbano era um dos perfumes mais caros do Oriente, que era extraído de uma planta no meio do deserto. Mas para essa planta, ela poder fornecer a essência, ela tinha que ser toda quebrada e moída. Isso mostra que a nossa adoração tem que vir de um coração contrito e quebrantado. A nossa oração tem que chegar diante de Deus com quebrantamento. Tem que chegar diante de Deus com fé. Porque oração sem fé é reza. Oração sem fé nada mais é do que reza. Tem que ter esses elementos. E quando o sacerdote entrava naquele local, ele então se deparava com esses utensílios, prestes a entrar no lugar santíssimo, o santo dos santos, aonde havia uma cortina de linho fino trançada, que media aproximadamente de 9 a 10 centímetros, era de alto a baixo, 5 metros de altura até o chão. E só o sumo sacerdote uma vez entrava lá, levando o sangue do animal que foi imolado lá no pátio. Ele entrava com o sangue nas mãos, tremendo e temendo diante de Deus. As suas vestes, não vamos falar aqui das vestes do sumo sacerdote, mas havia todo um aparato, havia toda uma cerimônia na sua vestimenta, havia uma reverência, mas o principal não podia faltar o sangue. Ele poderia estar vestido com a indumentária como estava exigido por Deus, mas se não tivesse sangue, ele não entrava. Ele só entrava por causa do sangue. Havia nas orlas das suas vestimentas uma campainha e uma romã, uma campainha e uma romã, porque conforme ele se mexia, quem estava lá de fora, os filhos do sacerdote, eles podiam ver que ele estava em movimento. Quando ele parava, sabia que ele parava. Quando ele andava, o barulho que acontecia, ele sabia que ele estava em movimento. Muitos dizem que ele entrava com uma corda amarrada na cintura, mas não tem na Bíblia isso. Isso aí alguém inventou, que entrava com uma corda, que se ele morresse ninguém podia entrar, tinha que arrastar para fora. Não tem nenhum relato que alguém morreu, porque ninguém era doido, nem o sumo sacerdote era doido, sabendo que lá estava a presença de Deus, ele entrar em pecado. Então isso não acontecia, até porque ele já tinha transferido toda a sua culpa lá fora, e agora ele estava entrando com sangue. E quando ele entrava com o sangue, como quem dizia: Deus, Jeová, olha o sangue aqui, olha o sangue aqui. Possivelmente tinha lá dentro também
um outro elemento, uma taça que chamava-se incensário. Na Bíblia a gente não consegue encontrar direito aonde estava. Possivelmente estava lá dentro, no lugar santo dos santos, ou na divisória da cortina. Mas o sumo sacerdote entrava com o sangue na mão e o incensário no outro, com aquela essência que ele tirou do altar, e ele colocava naquele incensário e entrava balançando. E aquele cheiro, aquele aroma ia tomando o ambiente, ia tomando todo aquele local. E o que tinha lá dentro desse lugar santo dos santos, que era 5 de comprimento, de largura, 5 de comprimento e 5 de altura, era um quadrado. A mesma medida da Nova Jerusalém. Se você vê Apocalipse, diz que a cidade, a Nova Jerusalém, ela é quadrada. Ela é um cubo. É a mesma proporção que ela tem de altura, é a mesma que ela tem de largura, é o mesmo que ela tem de profundidade, de comprimento, é o mesmo. Por isso que o crente, irmão, por mais que o mundo diz, vocês são quadrados, fala assim, eu estou no lugar certo, porque a cidade que eu vou morar é quadrada, eu tenho que me encaixar lá. Há um tempo atrás tinha uma propaganda aí, né, irmão, que desce redondo. Crente não faz essas coisas, redondo na obra de Deus não funciona, vai descer rolando, irmão, ladeira abaixo, e vai parar lá, sabe Deus onde. Mas o crente tem que ser quadrado. Sopra o vento de um lado, ele está firme, vem do outro, ele está firme, ele tem que estar na base. Se a base está posicionada, pode vir o impacto, pode vir o sopro, pode vir a tempestade, ele permanece firme. E quando ele entrava, havia no lugar santo dos santos a arca, que era chamada Arca da Aliança. E esta arca era um pequeno caixote, que não era muito grande, era 2,5 côvados do seu comprimento, ou seja, 1,25 m de comprimento, por 75 de largura, 75 de altura. E tinha uma tampa, e aquela tampa chamava-se propiciatório. Propiciatório estava apontando como morada de Deus. Olha só, Deus morando numa caixa. Não, não é isso, é a presença da glória de Deus manifestada ali. Por isso, quando a gente vê o Apocalipse e vê a medida da cidade, irmão, uma cidade tipo, 2.000 quilômetros de comprimento, 2 de largura, 2 de altura. Esse é o tamanho. Vai caber tanta gente? Você precisa entender, irmão, que um corpo espiritual, ele não está limitado ao tempo e ao espaço. Nós teremos o corpo igual ao corpo de Jesus. Jesus atravessou uma parede sem abrir a porta, e ao mesmo tempo que ele passou por uma parede, ele comeu pão e comeu mel, comeu peixe. Esse é o corpo que nós teremos. Iremos nos locomover na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Quando você pensa que está indo, você já foi e voltou 10 vezes. Então a presença de Deus estava ali, toda de ouro. Não havia nenhuma mistura, toda ela de ouro, por dentro e por fora, a tampa de ouro, 2 querubins, ajoelhado, prostrado em cima da tampa, a ponta das suas asas tocavam uma a outra, de um lado ao outro, e eles estavam olhando para baixo, como quem dizia, a salvação vem de Deus, o socorro vem de Deus, a presença é de Deus, a glória é de Deus, o louvor é de Deus. Porque se você olhar Isaías capítulo 6, quando Isaías entrou no templo e diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi a glória do Senhor, você vai ver que ele diz que ele viu os serafins que voavam, a casa se encheu, e ele viu os serafins que voavam, mas observe que eles não olhavam para o trono. Eles diziam uns para os outros, ele é santo. Olhando um para o outro, dizia, ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Esses querubins, as asas se tocavam e eles olhavam para baixo, como quem diz, a santidade vem dele, a glória é dele, o poder é dele, o louvor é dele, tudo é dele. A salvação vem dele. E dentro desse pequeno caixote tinha 3 elementos lá dentro. Tinha
uma taça de ouro com um pouco do maná que o povo comeu por 40 anos no deserto, estava lá aquele maná guardado. Observe que o povo de Israel, se guardasse o maná de um dia para o outro, apodrecia. Mas dentro da arca estava como se estivesse colhido naquele momento. Porque na presença de Deus nós seremos renovados todos os dias. Oh, aleluia! É por isso que Moisés, a Bíblia diz que com 110 anos não perdeu o seu vigor e nem escureceu os seus olhos. 110 anos não precisava de óculos, estava enxergando como nós enxergamos assim. Sabe por quê? Por causa que ele viu a presença de Deus. Ele viu Deus de perto. Lá dentro estava um pouco do maná. Aquele maná estava apontando para a provisão de Deus. Deus é o Deus que não deixa faltar nada. Deus é o Deus que não deixa faltar nada. É possível que aqui teve gente que tomou café pela manhã, fez um lanchinho ainda no meio da manhã, almoçou, fez um lanche à tarde. Se não jantou antes de vir, vai sair daqui já está pensando onde vai jantar. Deus não deixa faltar. Eu venho de uma família pobre, 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 de maré, maré. Meus pais crentes, criaram 5 filhos na igreja. A gente nunca teve falta de nada, nunca passamos fome. Eu tive vontade de comer alguma coisa que meu pai não podia comprar, mas o arroz, o feijão, uma carninha, sempre tinha ali. Deus não deixa faltar. Por isso, irmãos, que o salmista Davi, ele já entendeu isso. Ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse nada me faltará. Você fala: pastor, mas eu queria um vestido, está me faltando, eu queria um sapato. Mas você não está aí com os pés descalços, você não está também, não, você está com, Deus te deu. Esse nada me faltará é: o Senhor é meu pastor, e de tudo que eu preciso para a minha sobrevivência, Ele não vai deixar faltar. Porque Jesus ensinou os discípulos assim: quando vocês orarem, vocês orem assim: Pai nosso que está no céu, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Jesus sabe que você tem que comer hoje, não é amanhã. Por isso, irmãos, que eu fico meio assim, meio incrédulo quando eu vejo um certo testemunho de pessoas que dizem: olha, por permissão de Deus, Deus me deixou na prova, fiquei não sei quantos dias sem comer. Irmão, eu fico meio, eu fico meio assim, com o pé meio atrás, como diz a minha avó. Porque se você tem um cachorrinho em casa, você é capaz de deixar ele um dia sem comida, irmão? Não, você vai ficar aí na prova para te mostrar que eu sou teu dono. É assim, irmão? Não, você está comendo, o bichinho vem lá com a patinha. Eu tenho uma cachorrinha, irmão. É sentar na mesa, ela senta e fica assim, me assistindo. Aí quando eu faço de conta que não estou vendo ela, ela faz assim. Como quem diz: eu estou aqui. Aí você olha, dá uma carninha para ela, dá um pedacinho de pão para ela, sei lá, alguma coisa para ela comer, divide. Agora você acha que Deus com o seu filho vai fazer assim? Não, você vai ficar na prova aí 15 dias sem comer, sem beber, porque... Não, irmão. Você pode jejuar 2 dias, 1 dia, você pode jejuar, mas isso é livre, espontânea vontade, é para adorar a Deus. Agora, essa questão então, quando tem... Aí tinha o maná. O maná fala da provisão de Deus. A provisão de Deus, ela é antecipada para a nossa vida. Quando você ora pedindo para amanhã, Deus já está guardado. Já guardou hoje. Deus já guardou hoje, já reservou hoje. Porque Ele sabe o que eu e você vamos precisar amanhã. Ele sabe. Quando Deus permite que Abraão despede a Agar e Ismael para o deserto, Agar e o menino vão para o deserto. Abraão, rico, irmão, de toda a sua fazenda, de toda a sua riqueza, deu de herança para o seu filho um pão e um odre de água com 20 litros de água. Diz assim: vai embora, essa é a tua herança, pelo menos de fome e de sede você não morre até um pedaço do caminho, depois Deus cuida de você. Vai, pai, Deus te guarde. Chegou no meio do deserto, o que aconteceu? O menino parou e disse: mãe, estou com sede. Aí, pega no odre aí. Acabou, mãe. A Agar se desesperou, deixou o menino 180 metros, foi chorar. Deus,
meu filho vai morrer de sede. Cadê a tua provisão? Aí diz que aparece um anjo e diz assim: por que choras, Agar? Ela diz: o meu filho. E aí Deus diz assim, ó: eu ouvi o choro do menino, eu ouvi o choro do rapaz. Só que é interessante, irmão, que Deus não manda um anjo para cavar um poço de água ali para ela. Diz o texto, você vai ler em casa, no livro do Gênesis, diz o texto seguinte: e Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu a fonte. Ou seja, ela estava chorando que o menino ia morrer de sede, sentado à beira da fonte, mas os olhos fechados. Tem gente que vem à beira da fonte todos os dias e sai com sede, porque estão vendados, mas nessa noite cai toda a venda, cai toda o que está atrapalhando a tua visão, para você ver a provisão de Deus. Deus abre uma porta e Deus está dizendo: minha serva, minha santa, a porta já está aberta, o que precisa abrir é os teus olhos. A partir de hoje você vai orar o seguinte: Deus, abre os meus olhos para eu ver o que o Senhor já preparou para mim amanhã. Que tem gente que prefere ir atrás de profeta, eu pastor Domingo. E o profeta chega e diz assim: é porque Deus está abrindo uma porta, eu vejo uma porta dentro de outra porta, mas não é essa porta, é uma outra porta. E a pessoa começa a entrar nas portas e se perde dentro das portas e diz: meu Deus, cadê a porta? E de repente ela se depara batendo a cabeça na parede, toda arrebentada: eu quero a porta. E Deus dizendo: e minha serva, a porta aberta ali, ó. Cuidado, irmão. A provisão de Deus é antecipada para a nossa vida. Quando Deus chama Abraão e diz: Abraão, oferece teu filho Isaque no monte que eu vou te mostrar. Abraão, com o coração apertado, aflito, angustiado, ele subiu no monte. Quando subiu lá, o filho perguntou: pai, cadê o cordeiro? Ele disse: Deus vai prover o cordeiro. Na verdade Deus já tinha provido, porque o cordeiro estava lá. Aquele cordeiro não caiu do céu, não apareceu um anjo com uma vara mágica e dizendo algumas palavras mágicas para aparecer um cordeiro. O cordeiro estava lá amarrado pelas pontas, ou seja, e ele não viu. Porque a gente, quando está atribulado, a gente não consegue ver nada. O homem sob pressão não consegue enxergar um palmo diante do seu nariz. Imagine agora um pai que está prestes a entregar o seu filho. Ele não enxerga nada, ele não enxergou um cabrito, ele não enxergou um carneiro que estava ali. Exemplo está, irmã, quando você está fazendo o bolo na sua casa e o teu marido está lá com a perna para cima no sofá, sem fazer nada, controle na mão, tá, uma benção, aí você faz aquele pedido especial: amor, fulano, pega o leite na geladeira que vai queimar o açúcar aqui, vai passar do ponto. Aí ele sai desesperado, abre a geladeira, olha de cima e embaixo, bate a porta e diz: aqui não tem leite. Não é assim, irmã? Não tem. Aí você diz: tem, está aí, está assim, assim. Não tem. Aí você vai lá com o pé mesmo, você abre a porta assim, nem olha, só leva a mão assim e pega o leite. Porque ele está sob pressão. Um homem sob pressão não enxerga, não consegue ver. Por isso que Jesus disse: não se turbe o vosso coração, acalma o teu coração. Acalma o teu coração, para você ver o que Deus já tem preparado para a tua vida. Quando você não estiver vendo uma saída, pare, respira e diga: Deus, acalma o meu coração. Respira fundo. E você vai olhar e vai ter forças para continuar, porque você vai ver uma saída. Quem faz exercício físico aqui, o que o professor fala? Respira fundo. Quando você não vou conseguir, puxa pelo nariz, solta pela boca. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Isso vai te dando ânimo. Faz isso, irmão. Está atribulado, está abatido? Não se turbe o vosso coração, acalma o teu coração. Você vai ter um infarto daqui a pouco, você vai ter uma parada cardíaca daqui a pouco. Acalma o teu coração. Jesus está dizendo: eu estou aqui, eu estou vivo. O terceiro item que estava dentro daquela pequeno caixote da arca era a vara de Arão que havia florescido,
que apontava para a ressurreição de Cristo. Eles não sabiam o que era, mas estava ali. Agora, irmãos, veja como é interessante. Pastor, o que tem a ver com o texto que o senhor leu? Olha só, agora vai ficar bem mais claro. Voltamos para João 14:6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. O caminho tinha o nome de caminho, aquele trajeto que o sacerdote fazia do portão principal até o altar do sacrifício, era chamado de caminho. Jesus diz: eu sou o caminho. Aí os discípulos começaram a olhar: meu Deus, ele era ali o caminho? Tanto tempo a gente esperou por essa revelação, e agora ele vai dizer: eu sou o caminho. Por que Jesus diz: eu sou o caminho? Jesus está dizendo: eu sou o caminho que estou chegando no altar do sacrifício, porque a sua crucificação estava logo ali. E quando Jesus diz: eu sou a verdade, era o trajeto do altar do sacrifício até a pia de bronze, aonde o sacerdote chegava e via toda a verdade da sua vida. Jesus estava dizendo: aquela pia de bronze que estava no tabernáculo, hoje está no templo, aponta para mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Cadê a vida? A vida estava depois da primeira cortina, no lugar santo. Ali se chamava a vida. Por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que aquele lugar era chamado de a vida? Porque ali estavam os pães da proposição, que a pessoa faminta, prestes a morrer, ela é saciada da sua fome, ela tem vigor, ela volta a ter vida. E não ficou só por aí. Jesus, se expressando, ele disse aos seus discípulos: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O candelabro apontava para a luz que iluminava aquele ambiente, e Jesus diz: eu também sou a luz, mas não só daquele ambiente, eu sou a luz do mundo. Por isso que quando Jesus ele está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ele estava falando de algo peculiar entre eles, que eles sabiam, entendiam aquela linguagem. E aí Jesus complementa dizendo: e ninguém, não é vai, é vem. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ou seja, Jesus era todo aquele trajetório que o sacerdote fazia, o sumo sacerdote, uma vez por ano, e não sabia o que aquilo significava. E agora, antes da sua morte, horas antes, Jesus começa a se revelar aos seus discípulos: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ainda eu sou capaz de levar vocês até a presença do Pai, aonde só o sumo sacerdote uma vez por ano entrava. Se vocês estiverem em mim, eu estiver em vós, vocês entrarão comigo. E aí Jesus começa a se apresentar. No Evangelho de João, Jesus se apresenta dizendo: eu sou o pão da vida. João 6,48. Em João 6,51, eu sou um pão vivo que desceu do céu. Em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Em João 8,58, eu sou antes de Abraão. Em João 10,7, ele diz: eu sou a porta. Em João 10,11, ele está dizendo: eu sou o bom pastor. Em João 11,25, ele diz: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Em João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Em João 15,5, ele diz: eu sou a videira e vós os ramos. Em João 18,5, ele diz: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus. Ele disse: sou eu.
Em Atos 9:5, quando Saulo estava indo em perseguição dos cristãos, ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. No Apocalipse 1:8, ele se apresenta a João dizendo: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio e o fim, o que era, o que é, e o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Em Apocalipse 22:16, ele diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Jesus Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o glorioso, Ele é o caminho, Ele é digno. Ele é digno de receber honra, é digno de receber glória, é digno de receber louvor. Jesus, Ele é a inspiração para este mundo. Jesus é a inspiração na arte. Jesus é a inspiração na música. Jesus é a inspiração na cultura. Jesus é a inspiração da ciência. A Biblioteca Nacional de Paris, ela possui aproximadamente 70 mil livros que falam a respeito do nome de Jesus. Ele nunca escreveu um hino, mas todos os hinos que nós cantamos se referem a Ele. Ele nunca pegou numa arma, mas não existe um general neste mundo e nem no tempo passado tão poderoso como ele. Sem disparar um tiro, tem um exército à sua disposição, um exército poderoso. Um homem chamado Nietzsche. Nietzsche foi o homem que pregou a morte de Deus. Ele escreveu dizendo: Deus está morto. Venham, vamos dançar, vamos festejar. E outras palavras que ele falou que eu não vou falar aqui, em cima da tumba dele. Porque ele diz que é Deus, mas ele é um doido, que entregou o seu filho para morrer pelos seus inimigos, pensando que o seu filho ia ressuscitar, mas ele nunca ressuscitou. Ele pregou isso durante a sua vida, dizendo: Deus está morto. Mas no final da sua vida, diz a história, que quando ele estava no leito para morrer, duas mulheres, uma aos seus pés, outra na sua cabeça, com um pano molhado na cabeça, a outra jogando água nos seus pés. Ele disse: mande mais água, porque eu estou em chamas. E ele disse: realmente Deus está vivo, eu sou o mais infeliz de todos os homens viventes. Mas ele disse uma frase no final da sua vida: Jesus é o reviravolta irreversível da história. Ele estava dizendo: Jesus, este homem mudou a história da humanidade, que ninguém mais vai conseguir desfazer o que ele fez. Sócrates, o grande filósofo, os três maiores filósofos da humanidade: Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates ensinou 40 anos e morreu. Platão ensinou 50 anos e morreu. Aristóteles ensinou mais 40 anos e morreu. No total de toda a filosofia desses três grandes filósofos que até hoje é estudado, nós temos 130 anos de estudo. 130 anos de ensino da filosofia. Mas nós não temos registro que a filosofia curou alguém, que a filosofia salvou alguém,
que a filosofia libertou alguém, que a filosofia levantou o homem da sarjeta, mas apareceu um humilde Galileu, que ensinou só 3 anos, e até hoje os seus ensinos vêm provocando abalo em todas as estruturas da sociedade, porque nunca ninguém falou como ele falou. Oh, um olhar de Jesus muda tudo, uma palavra de Jesus muda tudo. Porque não estamos aqui pregando sobre Buda, porque Buda, ele pregou a vida toda dizendo: eu sou um ser iluminado. Mas Jesus não é o iluminado. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Porque não pregamos aqui sobre Mahatma Gandhi. Gandhi teve uns grandes ensinos, fez grandes obras no seu tempo, mas o que ele dizia sempre é: eu temo é a morte, o dia que eu morrer o fracasso. Mas Jesus olhou para os discípulos e disse assim: não se turbe o vosso coração, é necessário que eu vá, porque se eu não for, ele também não vem. Jesus disse aos seus discípulos: a minha morte, a vitória de vocês vem através da minha morte. Eu vou morrer, mas ao terceiro dia vou ressuscitar, porque ele tem domínio da morte. Aleluia, ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. Jesus, ele está presente em todos os locais, em todos os ambientes. Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Jesus esteve presente lá no tabernáculo, no deserto, e ele está presente aqui hoje, no setor 18, na Vila Espanhola. Jesus é o único que dividiu a história da humanidade em antes e depois. Qualquer um para falar de Jesus, pode ser, se falar de Buda, vai ter que dizer Buda que nasceu 560 antes de Cristo. Se falar de Maomé, vai dizer Maomé, o Mohammed, que morreu, o que nasceu 570 e morreu 636 antes de Cristo. Confúcio, que nasceu 551 e morreu 479 antes de Cristo. Kardec, que nasceu 1803 e morreu 1869 depois de Cristo. Só Jesus é capaz de dividir a história. Você era uma pessoa antes de encontrar Jesus. Depois que Jesus encontrou você, a tua vida mudou. Você era uma pessoa antes e é outra pessoa depois de Jesus. Só Jesus é capaz de conduzir ao homem a Deus. Para encerrar, Jesus disse: eu sou o caminho. E eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem é que é capaz de se perder num caminho que você já conhece? Você pode sair fora do caminho. Você sabe que o caminho da tua casa até a padaria é aquele trajeto. Se você sair fora, você está indo para outro lugar. Mas logo que você quer ir para a tua casa, o que você faz? Retorna para o caminho e vai chegar na sua casa. Certo? Quantos aqui conhecem Jesus? Jesus é o caminho. Então você não vai se perder. É só seguir o Jesus. Você ensinou Jesus para os seus filhos? Quando eles tomaram uma idade e se desviaram da igreja, não tem problema, eles conhecem o caminho. Eles conhecem o caminho, eles não vão se perder não. Os teus filhos não vão morrer na droga, não vão morrer no crime. Os teus filhos conhecem o caminho, eles vão voltar para o caminho. Eles vão voltar para o caminho, o teu marido vai voltar para o caminho. Aleluia, aleluia. Se você recebe essa palavra essa noite, adore o nome de Jesus agora com todo o teu coração, porque Jesus é o caminho que nos leva ao céu. Jesus é o caminho que nos conduz à vida eterna. Jesus é o caminho que nos dá a vida eterna. Pastor Domingos, o senhor quer orar? O senhor quer orar? Fica de pé. Se você recebe essa palavra essa noite, Jesus é aquele que te dá renovo, é aquele que te dá força. Jesus é aquele que te dá ânimo essa noite, para você continuar nesse caminho. Mas eu vou te dizer uma coisa: todo caminho
ele tem obstáculos, desde os mais fáceis aos mais difíceis. Mas se você manter o foco, você atravessa todos os obstáculos. Pode ter um obstáculo simples, que parece ser simples. No caminho da tua casa pode ter um farol, vários faróis. E talvez na tua ida para casa todos eles estarão vermelhos. Não ultrapasse, espere, porque o sinal verde vai chegar, você vai atravessar, você vai continuar. Todo caminho tem obstáculo, e neste caminho nós encontramos muitos obstáculos. Temos muitas pedradas pelo caminho, somos sujeitos a assaltos pelo caminho, somos sujeitos a perseguições pelo caminho, mas nós sabemos aonde queremos chegar. Nada vai te fazer parar, nada vai te fazer parar. Continue seguindo este caminho, continue seguindo este caminho de cabeça erguida. Não pare, você não chegou até aqui para morrer na praia à beira do caminho. Continue. Eu deixei isso para o final. Agora o escritor aos Hebreus, ele vai dizer que o próprio Cristo, sumo sacerdote, ele entra ao lugar santo dos santos, mas não mais com sangue de bode, sangue de cordeiro, sangue de animal, mas ele entra com o seu próprio sangue. Quando ele entra com o seu próprio sangue, na cruz ele dá o brado: está consumado. Quando ele diz está consumado, ele está dizendo a mim e a você: o lugar está pronto, você está habilitada, você está habilitado a morar nas eternidades do Pai. Mas com o seu próprio sangue agora, de uma vez por todas, ele pagou toda a dívida, ele pagou toda a culpa, porque sabia que eu e você não éramos capazes de cumprir. Por isso, irmã, cuidado com essa expressão: irmã, eu estou pagando o preço. Irmão, não, irmão, se você tiver que pagar algum preço para Jesus te amar mais do que Ele já te amou, o sacrifício de Cristo foi em vão na cruz. O preço já foi pago. O único preço que temos que pagar, se assim podemos dizer, é a obediência. Mas obedecer a Jesus é bom demais, irmão, porque nós só temos benefícios, nós só temos crescimentos em servir a Jesus. Eu quero orar essa noite. Não dá para chamar à frente, não dá para fazer, mas eu quero orar essa noite. A hora já passou. Irmã, essa pessoa que está ao seu lado, não sei se você conhece o nome, sabe quem ela é ou não, mas você vai orar por ela. Preste atenção. Você vai orar por ela agora. Você vai pedir para ela o que você queria para você, mas peça como se estivesse pedindo para você, mas pede para ela. Se é renovo, pede renovo. Se é batismo, pede batismo. Se é os dons, pede os dons. Se é cura, pede cura. Se é salvação, peça salvação. Se é libertação, peça libertação. Mas ore agora pela vida da tua irmã, como se estivesse orando por você agora. Ore pela vida do teu irmão que está ao seu lado, como se estivesse orando por você agora. Eu não sei se você vai juntar em 2, 3, eu não sei, mas você vai orar agora. Vai colocar a mão no ombro, se assim permitir, ou pegar na mão dessa pessoa e vai orar agora com intensidade. E nós já vamos encerrar. Levante a sua voz em oração agora. Pai, é em nome de Jesus Cristo, teu Filho, é no nome de Jesus Cristo. Esta igreja está reunida desde quinta-feira. É por causa do teu nome. É por causa do teu nome. Meu Deus!
Cura agora, liberta agora. Há uma glória envolvendo esta casa. Há uma presença sobrenatural de Deus. Doença sai agora. Espírito imundo sai agora. Depressão sai agora. Desânimo sai agora. Tristeza sai agora. Angústia sai agora. Amandega madigara basu. Ore, 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 ore. Ore, ore. Renova agora, Jesus, renova agora. Renova a tua filha agora. Dá forças à tua serva agora. Dá alegria ao coração da tua serva agora. Dá alegria ao coração da tua serva agora. Dá alegria ao coração da tua serva. Managamana Surya Mandagabahai. Urabagamanda Gabasuria Bagamanda Gabahai. Imanamaga. Imagarabasuria Bagarabahai. Meu Deus, abra a tua boca, abra a tua boca. Enquanto você pede por ela, Deus está alcançando a tua casa. Enquanto você pede pela tua irmã, Deus visita a tua filha. Enquanto você pede pela tua irmã, Deus visita a tua família. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Glória, glória a Jesus. Aleluia. Toda honra, oh, toda glória, todo louvor pertence ao Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queria perguntar, será que tem alguém que quer aceitar a Jesus? Quer retornar para Cristo hoje? Dê um sinal com a sua mão. Estaremos orando por você. Tem alguém nesta noite que quer aceitar a Cristo?
Aleluia. Glória a Jesus. Ou quer retornar para o Senhor, dê um sinal com a sua mão. Nós vamos orar por sua vida. Jesus é bom, Ele te ama. Glória a Deus, glória a Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Tem alguém? Dê um sinal com a sua mão, oramos por você. Glória a Jesus. Se não tem, que Deus lhe conceda outra oportunidade. Quero agradecer as nossas irmãs gêmeas pentecostal. Deus abençoe por ter aceitado o convite de estar aqui conosco nesta noite. Pastor Eliseu, Deus abençoe, meu carinho. Muito obrigado, viu, por estar aqui. Foi bênção. Glória a Deus. Estenda a sua mão. Mais alguma coisa? Estenda a sua mão. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Juntos dizemos amém. Não saia antes de abraçar o teu irmão. Dê um abraço nele. Valeu a pena. Valeu a pena.